é cultura. Saber menos é bem melhor. Fala, seus canudos! Está começando mais um Bota o Disco aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. E hoje, no episódio de hoje, falaremos de um álbum internacional importadinho para vocês. Hoje falaremos sobre o Currents, do Tame Impala, o terceiro disco do Kevin Parker, lançado em 2015. E hoje temos um convidado mais do que especial, um convidado que faz tempo que não dava as caras, quer dizer, as vozes por aqui no nosso Bota o Disco aí. Com vocês, Bruno Fonseca, do Noisecast. Olá, Caveira. Muito obrigado aí por ter chamado junto com o Samir para mais um programa aí no Bota o Disco aí. É sempre uma honra e hoje vamos falar de uma banda muito querida aí por mim. E aliás, já tem episódio do Lonerism que tem seus 10 anos de comemoração e agora pode ser dito como um clássico da música nova. Ai, tô ficando velho, gente. Bem isso. Eu lembro de ouvir o Lonerism eu chuto que eu não ouvi tão no lançamento. Foi 2012, então eu tenho certeza que não foi nessa época. Eu chuto entre 2013 e 2014. Eu não lembro mais exatamente, mas quando eu vi o Current, já foi bem no momento que eu já ouvi a banda, foi no lançamento e eu me apaixonei de primeiro. Meio chocado, mas me apaixonei. Cara, meu contato com o Tame Impala em si foi mais ali em 2014 e confesso que não foi amor à primeira vista e eu meio que detestei. Mas é porque eu tava ouvindo errado mesmo. E a partir do tempo ir passando e eu às vezes tentando escutar algumas coisas, eu fui me apaixonando mesmo pelo Tame Impala. E hoje certamente tá entre as bandas que eu mais acho interessantes aí dos últimos 15 anos. Não, eu posso confirmar, era 2014, era uma bela manhã de um sol bem forte aqui na zona sul de São José dos Campos, enquanto eu entregava panfletos para o meu curso de inglês. E eu comecei a ouvir Current e eu falei, o que é isso? É uma mistura de Pink Floyd com o John Lennon cantando, gente. O que é isso? Que eu comecei a ouvir muito mais o Lonerism, porque eu tava tão curioso em ouvir ele, porque o pessoal falava muito, que eu deixei um pouco o In Speaker de lado. Confesso que eu preciso reouvir. E quando veio o Current, ele veio meio tipo, uou, tá meio diferente isso, mas ele é bom. E eu confesso que depois de uns anos ele começou a virar o meu favorito pelo fato que ele é mais, a estrutura das músicas dele, ele não por ser pop, mas ele é muito mais estrutura padrão de música, tipo ele verso, refrão, tudo mais, e as guitarras e as baterias são menos jam session, que para mim o Lonerism ele tem esse momento muito, tem um detalhe que vai acontecer ali e ele só acontece ali, ele não vai se repetir, então você acaba tendo que ouvir mais vezes para ele entender, e o Current não tem isso. Você tem essa mesma impressão? Cara, então, é curioso, né? Eu acho que o Current ele é mais pop e, ao mesmo tempo, quando é pra ser psicodélico, ele sai do modelo básico e aí ele começa, tipo, expandir, assim, vai derretendo mesmo. Coisa que o lonerismo tem, mas de uma forma um pouco mais retraída, vamos colocar assim. E conseguir ser mais pop e ao mesmo tempo fazer isso meio que foi na medida, sabe? O Kevin Parker acertou muito. Agora vamos para a história desse lindo disco. Na medida certa, como diria minha amiga Pamela Martins, que eu que fui a pessoa que mostrou o Tame Impala e explodiu a cabeça dela, e hoje para ela um dos álbuns, provavelmente um dos 10 top 5 favoritos dela é o Current, e eu não consigo discordar porque ele é a junção perfeita do pop com o rock psicodélico, como você falou. Ele é o pop perfeito, e ele meio que surgiu um pouco logo depois que saiu o Lonerism, porque o Kevin ele tem esse lance de
saiu, ele já tá compondo outro, ele já meio que, ele mesmo não sabe quando surgiu exatamente, mas meio que foi um pouco depois, né? E eu entendo que você vê que essas músicas são muito mais antigas, né? Ele foi compondo durante a turnê do Lou e foi surgindo a gravação logo em seguida, né? Porque fica muito tempo, né? Tudo mais. E ele foi gravado no estúdio caseiro em Fremantle, então acho que é aquele estúdio dele, né? Lá na Sim, cara. Austrália. Então, eu acho muito interessante, muito único a forma que o Kevin Parker trabalha, né? E eu queria só trazer aqui um pouco de destaque a isso, que a gente fala, né? Ah, o Tame Impala, mas principalmente do lonerismo em diante, o Tame Impala se tornou realmente Kevin Parker, que é o líder da banda, né? E, cara, eu acho que muito disso tem desse talvez problema para alguns, mas parece que também é a solução para ele mesmo, de fazer tudo sozinho. E ele realmente é uma pessoa que ele meio que se auto sabota na parte de composição e na hora de estar lá produzindo as faixas, né? Tem vários depoimentos dele falando de quantas vezes ele já repetiu e tentou refazer algumas músicas. E tem até um de que, assim, o pessoal pode achar que é brincadeira, mas eu não duvido que no processo de composição e produção desse disco, ele falou que a Let It Happen, que é a música que abre o disco, teve mais de 1000, eu digo de novo, 1000 vezes tentado de fazer, e aí ia lá, apagava, achava que não tava bom, refazia a música de novo. E se vocês pegarem, é só a maior música do disco, né? Tem quase 8 minutos de duração. Agora você imagina o cara refazer a música 1000 vezes. Meu, chega a ser bizarro. Eu acho que eu não conseguiria nem fazer a música mais depois de repetir umas 500 vezes. Não, sério, é uma coisa que eu falo, gente, se não tá fluindo, eu passo pra próxima e esqueço. Eu não se não tá rolando, não tá rolando. Se torna até um pouco doentio, né? Que ele fala sobre perfeccionismo que ele sempre teve. Ele gravou essas 1000 só nessa faixa, deu certo, porque fez com que o Tem Impala decolasse. Essa megalomania lá, uma caixa que ele fez de gravar tudo sozinho. E ele começa a surgir também as referências, como ele falou. Ele parou de dar aquele lance de ser rockista chato que não pode ser ouvir pop, e ele fala isso, que ele ouvia Britney Spears, Madonna e Michael Jackson e quis identificar de alguma forma ou misturar com outras referências dele, e depois foi só aumentando as referências pop no Slow Rush. Eu gosto muito como os teclados e as baterias começaram a ficar muito mais fortes nesse álbum. E ele é um álbum para dançar, mesmo que as letras não sejam tão dançantes. Você pode estar triste que você vai dançar. Como diria a filósofa, vou rebolar minha bunda chorando. Exatamente, cara. E assim, eu acho super interessante esse lado do Kevin Parker, né? Porque para quem ouviu pelo menos uma vez que seja o Winner Speaker e o Lonerism, sabe que ele estava bem mais próximo do rock psicodélico, e muita gente comparava, e compara até hoje ainda, né? Ele com John Lennon, Pink Floyd, Led Zeppelin e bandas do tipo. E realmente, antigamente tinha muito a ver, mas não é porque uma pessoa pode estar próxima a isso que ela não pode se aproximar de outros artistas e de outros gêneros. Tanto que no Slow Rush, né, o disco seguinte ao Currents, ele acabou falando que ele estava apaixonado em ABBA, e realmente isso influenciou na sonoridade, e inclusive, por mais que muitos fãs de Currents não achem tão legal assim, eu realmente aprovei muito o caminho que o Slow Rush acabou pegando, mas focando no Currents em si, cara, o trabalho de eletrônico dele nesse disco, assim, é muito especial, tanto que depois daqui você viu o tanto de gente que chamou o Kevin Parker para produzir ou participar de músicas da música pop, porque ele meio que provou pra todo mundo, cara, ele sabe mexer pra caramba com música, independente do gênero.
produziu uma música da Lady Gaga, ele produziu uma música... E tem uma música da Rihanna, desse álbum que foi parar no álbum da Rihanna. Ele produziu uma música do filme do Elvis, do Minions. Não é pouca coisa não, cara. É requisitado. E eu queria só puxar até um que não é tão citado igual Lady Gaga e Rihanna, e realmente, né? Porque, pô, são dois dos maiores nomes da música pop. Mas se vocês estiverem lembrados aí, sabe o Mark Ronson, né? Ele tem também sua carreira e ele lançou um disco lá em 2019 que tem, por exemplo, Miley Cyrus, né, com aquela Nothing's Break Like a Heart, que pra mim é uma das melhores músicas, inclusive, que a Miley Cyrus participa. E antes disso, ele tinha também lançado o disco Uptown Special, que tem aquela música com o Bruno Mars, né, que é Uptown Funk, que, pô, todo mundo conhece essa música. E nesse disco Uptown Special, lá de 2015, se você ouviu o disco do Mark Ronson, tem algumas participações do Kevin Parker. E, gente, eu recomendo muito, porque tem umas músicas muito legais. Tem uma que eu não vou esquecer nunca, que chama Daffodils. Não sei como é que se pronuncia, mas é mais ou menos isso. Que tem a participação do Kevin Parker e, meu, ficou excelente. E acho que ele participa de umas 3 ou 4 músicas, inclusive. E tudo isso só aconteceu porque o Mark Ronson, inclusive, acabou ouvindo Tame Impala e viu que realmente Kevin Parker, o menino Kevin, manja muito. No episódio que você comenta sobre ele influenciar muita gente por causa do terrorismo, tipo, muitas bandas brasileiras até mesmo, e mesmo alguns momentos chegou até no nível meio de esse som é muito Tame Impala, e a pessoa fala, não é Tame Impala. Ele virou tão referência para algumas pessoas que quando vinham algum som psicodélico, era ele. Porém, eu acho que a gente sente esse impacto com ele, mas com o Current eu não sei se eu sinto tanto, pelo menos não com muitos artistas brasileiros, pelo menos. Pode até ser do fora, ou não lembro agora, de alguém que faz mais referência ao Current. Pode até ter sim, mas eu acredito que seja menos nessa parte mais eletrônica do Current e tal. Mas eu tenho um pra falar pra você que, assim, se você ouvir, você vai ver que, assim, é o Tame Impala Current, e de forma rock psicodélica. Tem uma artista que eu não sei se ela... eu sei que a banda dela se chama My Magical Glowing Lens. É muito foda, muito bom mesmo, mas eu não sei se é uma banda ou se é só uma mulher mesmo, que é a vocalista, que meio que se denomina como My Magical Glowing Lens para fazer a banda, né? De qualquer forma, recomendo muito, porque para quem gosta de Currents e rock psicodélico, de nacional tem essa daí, e é legal que ela mistura algumas músicas em português, algumas músicas em inglês. Então, assim, acho que pra quem gosta do Current Tame Impala, vai atrás da My Magical Glowing Lens, que vai ser um prato cheio aí pra descobrir. Sim. E vindo dessas outras referências, o que literalmente estourou a cabeça do nosso querido Kevin, pra sair um pouco dessa vibe tão psicodélica, foi quando ele fez uma suposição enquanto ele estava com efeitos de cogumelos psicodélicos e cocaína. Eu fiquei um pouquinho chocado com a parte da cocaína, com os cogumelos nem tanto, mas ok. E ele estava ouvindo Stay Alive do Bee Gees, aí ele meio que abriu a cabeça dele para esse som, tipo, eu acho que talvez já passou os anos 60, eu acho que podia entrar mais nessa dos anos 80 e tudo mais. E muitos dos temas tem referência ao término do namoro com a cantora e compositora francesa Melody Prouchet. E você até comenta que na época do Lourisme ele gravava muito em Paris, né? E agora acho que ele não grava mais por lá, né? Então, a Melody, ela, né, tem a banda Melody Echo Chamber, que inclusive é ótima também. Ele namorou com a Melody lá em 2012, por ali, e
por conta disso, né, por namorar ela e ela ser francesa, ele morou lá em Paris. Aí depois disso, cara, eu realmente não tenho essa informação aqui de bate-pronto, mas eu acho que ele ficou só em Perth e Malibu também, né, lá nos Estados Unidos, que é um lugar que acho que pelo menos desde a era Currents ele com certeza morou e grava muitas coisas por lá também. Ele só tinha basicamente um kit de bateria em ruínas, uma guitarra coberta de fita adesiva, que eu acho que é aquela preta que ele tem, Rickenbacker, e alguns sintetizadores vintage bem surrados, né? O que era basicamente a vida dele, era fazer uma música, ele tomava um vinho e ia pra praia e voltava, para ele ver se tinha alguma ideia nova. Eu acho que é um pouco também um processo bem próximo do Lorismo, né? É engraçado, né? Eu acho que o Currents com o Lanirismo tem algumas relações e ao mesmo tempo eles são tão distantes, né? Acho curioso isso. Agora vamos falar da capa. Eu gosto de capas quando elas são de uma forma que elas saem de um campo muito concreto, que elas são um pouco mais abstratas. E no caso é sobre essa correnteza e de repente tem um objeto que faz com que ela perde o fluxo, né? E o Kevin ele fala até que é todos os problemas e situações que você não planejou na vida e ele vai lá e ele corta esse fluxo. Rapaz, eu sou meio suspeito a questão dessa capa, porque pra mim ela tá entre as capas de discos mais icônicas da última década. Se puxar principalmente dentro do rock e indie rock, eu acho que essa do Currents talvez só perderia pro AM do Arctic Monkeys de capas icônicas, de discos que são muito populares, muito bons e que tem uma capa que chama atenção, sabe? Sei. E eu gosto demais. Eu já pensei em, de alguma forma, tatuar parte dessa capa do disco, que eu acho maravilhosa. Eu gosto muito da arte de misturar esse roxo com o preto, assim, eu acho que fica fenomenal. Essa bola que, meu, toda vez que eu olho ela, eu sempre vou lembrar daquela bola de pinball, sabe? Acho que representa bem, assim, o disco, sabe? Até mesmo se for levar para uma questão da banda, né? Uma questão de quebra do que estava antes, né? Porque você vê o Innispeak e o Lorismo, ele tem uma coisa meio até psicodélica, tipo, de imagem meio distorcida, e de repente vem esse negócio que ele é um pouco mais até concreto, apesar de ser uma imagem abstrata no sentido de ter uma bolinha com a água, mas ela é muito mais, como posso dizer, estática, não sei como posso explicar agora. É meio que assim, como se a bola representasse uma mudança de curso, né, mesmo. Uhum. É, que nem, assim, viajando, né, nesse pensamento, tá lá meio que o líquido, ou vamos colocar mar preto e roxo, e aí cai a bola no meio que dá aquele buraco que meio que começa a se abrir e vai movimentando completamente diferente esse mar líquido que seja roxo e preto. Que aí te leva pra um lado completamente diferente, que é mais ou menos ali, sei lá, onde tem esse pedaço rosa e amarelo, sabe? Sei. Enfim, tô viajando aqui junto com o Tem Me Fala. Eu vou viajar junto com a psicologia das cores, que eu até pesquisei, falando que o roxo e o violeta, ele representa o erotismo, realeza, nobreza, espiritualidade, cerimônia, misterioso, transformação, sabedoria, crueldade, arrogância, luta e intimidade. E eu acho que, de certa forma, tudo carrega no álbum. Muito. Agora que você falou isso daí, tem diversas músicas aí com temas que englobam tudo isso aí. E eu só para complementar que eu acho muito legal que isso também foi pro Slow Rush, mas os singles, eles também eles carregavam a mesma estética de alguma forma com o álbum, né? Por exemplo, tinha Eventually ou o próprio Let It Happen, e ele tem de alguma certa forma algum objeto que está no meio e cortando esse fluxo, e esse objeto é em outros formatos, tipo um triângulo ou uma outra bolinha, só que a bolinha ela tá tipo no meio, parece que tá soltando, sabe, aqueles líquidos barra gases. Então eu gosto muito da forma como ele
trabalha a continuidade da estética do álbum também para os singles. Como eu já falei, né, eu já conhecia o Tame Impala antes do lançamento do Currents, mas eu nunca bateu muito bem, né, no início e tal, e eu lembro que quando eles foram lançando essas novas faixas, né, do Currents como singles, eu lembro que eu ficava pensando, cara, é engraçado, né, o Tame Impala tá mudando completamente o som, o que será que aconteceu? Porque não são muitas bandas que dão o peito, assim, né, dão a cara a tapa de mudar tanto igual o Tame Impala mudou a sua sonoridade. E eu achei super interessante à medida que ia saindo os singles, né? Começou ali com Let It Happen, aí foi Eventually, The Moment, The Less I Know The Better. E a direção que esse disco foi tomando foi deixando todo mundo, acredito eu, mais curioso mesmo, assim, velho, pra onde que isso daí tá indo? É legal ver que muita gente entrou na vibe do Tame Impala, porque é fácil imaginar que as pessoas iam torcer a cara, mas é que é tão bom que não tem como. Papo vai, papo vem. Agora a gente pode ir para o faixa faixa. Com a primeira faixa, deixa acontecer naturalmente. Let it happen. Ai, cara, muito boa menção aí. Eu lembro quando você falou, né, sobre quando lançou, e o meu primeiro choque, eu acho que depois de um tempo foi ouvindo e entendendo, tá, entendi, tá em outra vibe. E ela, como você falou, é a maior faixa. Eu acho bizarramente corajoso da parte dele lançar música maior como primeiro single e a primeira faixa do álbum. E tem muitos elementos nela, eu acho muito engraçado. Cada ouvido você vai pegando diferentes referências. Ele tem uma vibe muito New Order. Nossa, cara, agora que você falou, bateu um tchan mesmo de New Order. Meio Blue Monday, você vai vendo que ele vai crescendo, vai ganhando outras camadas e mais camadas de bateria, sintetizador. Você fala, nossa! Seria Let It Happen a Blue Monday dos anos Blue 2000. Monday do década de 10. Eu assino embaixo. E é muito gostoso porque tem repetições durante a música. Ela não fica só viajando. É perfeita pra ser realmente a primeira música do disco, porque eu acho que ela resume muito bem o que a gente vai ter durante ele inteiro. E além disso, ela é meio épica, né? Porque ela tem vários momentos de evoluções, assim. Pra quem não assistiu, que eu duvido, mas o clipe dessa música também é absurdamente lindo. Na minha opinião, não sei, que eu não pesquisei nem nada. Mas pra mim ele é um estado de crise de pânico, né? Também pode ser, verdade. Só que um pouco metafórico, porque eu vejo ele correndo, aí ele tá caindo, e é meio que parece isso, sobre deixar acontecer, acho que sobre entender que às vezes a gente não controla as coisas, então deixa a coisa acontecer. Puxando um pouco mais pro lado instrumental, vamos colocar assim, eu acho muito interessante que o Tame Impala no Currents, ele, aqui abre a cabeça para usar muito mais teclados, synths e tudo mais. Mas mesmo assim, os instrumentos orgânicos ainda estão muito presentes. E por mais que tenha a bateria eletrônica, você vê um trabalho muito próximo ao orgânico ali. E acho que o baixo também, quando ele começa a aparecer lá mais da metade pro fim da música, ele é essencial também para dar aquela outra virada, né, que a faixa dá. O trabalho de harmonias vocais também que o Kevin Parker consegue colocar aqui é muito boa. Esses backing vocals dele no meio da música eu também acho que pega demais. Enfim, é uma música bem épica mesmo e, cara, esse daí é atualmente um dos meus sonhos que vão se realizar em 2023 aí, né? Tame Impala confirmou sua vinda ao Lollapalooza 2023 e eu nunca vou esquecer, então já vou deixar isso claro logo nesse início aqui do Faixa Faixa, que quando começou o show do Tame Impala no Lollapalooza de 2016, e a primeira música era Let It Happen, né? Eu gostava de Tame Impala naquela época, queria muito ter ido no Lolla, mas eu já tinha ido muito em show, mas nunca tinha acontecido de eu assistir um show e ficar tão impactado igual foi assistir Let It Happen do Tame Impala.
Eu lembro que eu ficava diversos momentos do show arrepiado, de assim, mano, eu tô só vendo pela tela do computador e tô arrepiado e impactado pelo som, né? E essa música acabou crescendo muito a partir daquele momento pra mim. E até hoje eu meio que. Sabe quando você economiza nas vezes que você ouve ela pra quando. Sempre que eu ouvir pegar pra caramba? Uhum. Eu acabei criando esse hábito com Let It Happen porque ela é uma música grandiosa. Apesar dessas várias camadas, e tem alguns momentos que ela volta a alguma parte do instrumento, ele gruda de uma forma na sua cabeça, e eu adoro como entra de repente uma voz meio robótica do Kevin, e vai ter esse épico que vem a guitarra distorcida, e com a segunda voz terminando com uma guitarra em looping. Não, bom demais, cara. Segunda faixa, o aperitivo, nem. Vou começar dizendo que uma coisa que vai ser, eu acredito, meio curioso. Essa música nem se aplica tanto, mas com os anos passando, eu acabei me tornando um fã que gosta muito das músicas lado B desse disco, que são essas músicas que não são hits, mas que, meu, é muito gostoso ainda, cara. Eu acho que isso que faz o Currents pra mim ser tão ótimo, sabe? Que as músicas menos famosas ainda assim são muito boas. E nesse caso de Nangs é uma música que eu acho que entrega muito disso, sabe? Ela parece meio que uma transição até The Moment, mas eu ainda assim acho impulável, vamos colocar assim. Tem uma sequência, ela me dava uma impressão que ela era uma intro do The Moment. E eu gosto de como, mesmo ela sendo pequena, ela tem várias experimentações de repetições de efeito, camadas, ambientações. E pra mim ela tipo quase é como se fosse uma primeira música do show, tipo, pra mim de abrir, né? Eu só tenho uma coisa ruim nela. Ela é tão curtinha. Ela dá aquele gostinho, falei, por que é tão curta? É tão boa, mas é tão curta. Enfim. Sim, cara, eu entendo bem. Eu tenho essa sensação com outras músicas, inclusive, desse disco. Mas eu só queria acabar de falar aqui da Nangs, né? De apenas uma coisa que, desde quando minha namorada Sabrina, inclusive um beijo, Sabrina, falou que essa música deveria se chamar Vanessa Solteirona, nunca mais eu ouvi o refrão dessa Nangs da mesma forma. Terceira faixa, o momento, The Moment. A mais Michael Jackson do álbum, misturado com Tears for Fears. Ah, boa! Thriller bad total misturado com Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears. Nossa, adorei a somatória. Vou até escutar com mais atenção pensando nisso depois. Batidinha dançante, tecladinho assim no começo. É tipo, é quase a mesma melodia. Com certeza ele deve ficar feliz com a referência. Super caro de ter processado se fosse lançado nos anos 80. Mas no caso eu acho que ele fica até feliz. Eu adoro demais, demais, demais essa música. Ela que, inclusive, na minha opinião, o Tame Impala tem excelentes clipes, mas pra mim o melhor clipe do Tame Impala é dessa faixa, do The Moment. Eu adoro o jogo de cores que eles usam nesse clipe dessa faixa. E, cara, o instrumental dessa música é absurdo. Eu gosto muito desse refrão dele, mano. It's getting closer, e de uma forma bem psicodélica. Acho que esse é um bom exemplo, inclusive, da gente citar, né? Da somatória da música pop e, ao mesmo tempo, psicodélica que o Kevin Parker trouxe em Current. Um dos porquês isso encaixou tão bem. Eu gosto demais dessa faixa. Como a gente tem esse programa, a gente não escolhe música favorita porque eu não consigo escolher. Desculpa, eu tenho Martin Libra, não tem como. E eu adoro as melodias das vozes, que eu acho que o Kevin conseguiu trazer não somente o lado da parte das baterias, do sintetizador, mas as melodias, tipo, ele não consegue deixar de ser pop e ainda psicodélico. Mas eu gosto dessa interlexão de, tipo, começa dançante e depois fica viajadão. Eu só queria. Esqueci de citar um momento que eu gosto muito dessa faixa. Eu não sei se é um clap que ele usa ou se é simplesmente estralar de dedos. E aí ele deixa só o baixo. Tum, pum, tum, pum. E aí entra aquele sintetizador absurdo no meio da música. Véi, aquilo pelo amor de Deus.
Aquilo lá é elite. Quarta faixa! Sim, eu mudei. Yes, I changed. Eu sou muito suspeito sempre que eu falo assim, ah, meu Deus, você tem uma favorita, mas eu posso falar que Yes, I Changing, se eu tivesse assim, eu tô assim com dependendo do momento, né? É uma das primeiras eu coloco, assim, separado, de, tipo, nossa, deu uma vontade de ouvir, mas não uma dançante, eu ouvi uma outra, aí eu coloco ela. Eu sou apaixonado por ela. É, cara, Yes I'm Changing é uma que foi uma das primeiras, inclusive, do Tame Impala Currents que eu gostei bastante, assim. Eu lembro que eu gostava bastante dela. E, cara, ela é sensacional mesmo, mano. O contrabaixo dela é um dos mais marcantes do disco, eu diria. E eu acho excelente, assim. A voz do Kevin Parker mesmo tá bem bonita aqui, sabe? É uma evolução bacana. Gosto bastante dela também. Ela entra com aquele tecladinho e, ó, Renato Russo teria inveja. Não, sério, repara no comecinho de novo, se não parece algum daqueles múltiplos teclados que tinha na Legião Urbana, mas quando tinha uma música mais lenta. É o timbre, que ele fica mais naquela coisa mais constante, que é pra... que nos anos 80, como foi parando o lance de ter orquestrações de violinos e cordas, eles substituíam pelos sintetizadores. E para mim, é esse lugar, baixo federal, como diria Bionfado, alta fidelidade, como diz o título, né? Seguir em frente, a gente vai ficando mais velho e entender que tá tudo bem. É como se é uma conversa entre duas pessoas dizendo que o destino dos dois não dará certo, mas que há um outro futuro para ela aguardando, né? E se torna um tema meio cotidiano, né? Sobre a mudança e os efeitos disso nas vidas dos outros, né? Eu gosto pela simplicidade dela. Acho a letra dessa música muito legal. Mostra realmente uma pessoa evoluindo, né? Mudando, e porque é assim a vida, né? A gente não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, a gente vai evoluindo, talvez até, né, ficando mais adulto e tal, e acredito que isso transpareça nessa letra de uma forma bem legal, assim. Uma das pérolas, vamos dizer assim. Quinta faixa. Acaso, porventura, possivelmente, eventualmente, eventually. Eu fiz uma pesquisa, eu não conheço, mas aí vai de vocês se você conhecer. E dizia muito ter os elementos que lembram o grupo Beat House, que é uma espécie de continuação, que na minha opinião é da conversa anterior. Ele chega na voadora, talando na guitarra, e depois vai pro suave, e ele vai com um sintetizador e depois volta com o baixo e a guitarra. Eu adoro esse lado meio Pixies dessa música. Essa daí é uma das faixas que eu acho que tem o trabalho instrumental mais bem feito, assim, sabe, do Currents. Acho muito legal mesmo. E essa é potente ao vivo, cara. Eu já vi alguns vídeos do Tame Impala tocando essa música ao vivo. E é um dos momentos mais marcantes, assim, porque é um show de sintetizador que o Kevin acaba conseguindo fazer. Que fica muito legal mesmo. Esse refrão, né, dessa faixa, pra mim é um dos mais marcantes. Não é do Currents pra frente que o Kevin Parker sempre traz desilusões amorosas ou, enfim, amores que não deram certo, sabe? De um modo geral, de uma forma nas suas músicas. E eu gosto do lado pessimista que o Kevin Parker traz. E em algumas faixas dá muito certo, igual em Eventually. Kevinho andou ouvindo Maria Mendonça. Aí ele se inspirou na voz. Porque ó, a frase: eu sei que serei mais feliz e você também, eventualmente. É uma história de um fim de uma paixão. Outro caso que vai acontecer entre das 10 pessoas que vão ouvir essa música. Sim, cara, é mais ou menos isso mesmo. Agora, queria saber, né, se o Kevin Parker chegou a conhecer a Marília Mendonça. Agora indo para a sexta faixa. Para. A fofoca. Gossip. Agora você me pegou com essa, mano. E a tradução é fofoca. Nossa, excelente. É uma boa transição, né? Não tem muito o que dizer dela, porque é mais um trabalho instrumental. Kevin podia ter parado na 500 vezes lá que ele tava gravando Let It Happen, podia ter posto o resto dessa, porque ela é maravilhosa. Ela é aquele gostinho que você fala, sabe aquela amostra grátis que você pega lá no supermercado? E aí você fala, pô,
Por que não tem mais? Sim. Às vezes eu fico pensando, ela podia ser a introdução da próxima faixa, que é The Less I Know, The Better. Ou realmente, tudo bem, ela tá ali separadinha. Eu acho que talvez ela pode ter sido separada exatamente para que The Less I Know The Better brilhasse como single e tudo mais, igual é o que acabou acontecendo. Indo para a sétima faixa, é melhor eu saber menos. Não, melhor eu saber menos. Enfim, The Less I Know The Better. O famoso ser corno sem saber. Essa música aqui é impossível você não ter escutado alguma vez, ainda mais se você tem menos de 30 anos. E, cara, eu tento sempre não puxar muita sardinha pra música mais popular do disco, mas essa música é meio que aquela que você fala assim, pô, tem como? Esse intro de baixo deve estar entre os mais conhecidos da história da música já, porque é absurdo, é música hit, e eu realmente, no dia que eu escutei essa música pela primeira vez, eu falei, puta, essa daqui vai crescer muito com o tempo. E foi o que acabou rolando. The Less I Know The Better é só a música mais conhecida do Tame Impala. Até o próprio Kevin tinha falado assim, gente, eu gosto, muito bom, que tem assim, o pessoal ama, mas ele fica meio um pouco triste porque ele fez tipo, um punk de branco, né? Como chama o David Bowie, né? Plastic Soul, né? E Sim. ele é totalmente um punk, baixo gruvadão, federal, bateria simples, ela quase nem muda, a bateria é bem a mesma até o final, torna ela mais... Quando você vê, você já grudou na cabeça, ele tem pequenos detalhes, você vai lembrando até aquele plim, plim. Eu fico lembrando toda hora os momentos certos que ele toca. Sim, cara. E isso é uma coisa que muita gente às vezes esquece, né? Que beleza, realmente o baixo é o maior destaque dessa música, mas esse teclado também, cara, é maravilhoso. E se você escuta num fone ou num som que tem uma qualidade um pouquinho acima, você vê o quanto é bem trabalhado os graves e os agudos dessa faixa. É absurdo. O clipe é maravilhoso, tipo... É meio Nossa. que, ele é quase literal, meio metafórico sobre esse lance de traição. Então ele coloca num lugar meio de colegial, que, tipo, acho que o jogador lá do time de basquete ele é trocado pelo mascote. Essa música meio que tenta, né, com o clipe deixar menos pesado no sentido de vingança ou traição e coisa do tipo, e ao mesmo tempo mais sexual. Sim, a introdução que eu diga. Como que eu posso dizer? Kevinho passou no teste oral. Enfim, voltando ao assunto. Eu acho que ela, vamos dizer, ela é uma constante sensação de que todo o arsenal, assim, melancólico do álbum anterior lá do Lorismo, né? É tipo, que nem o She Just Wanna Believe Me ou Why Won't They Talk To Me, ele tipo meio que floresceu, só que indo pros sintetizadores e tudo mais. E só pra dar duas coisas, eu acho que toda a comparação que tinha com o John Lennon, ela morre aqui. E só pra dizer como ela é tão foda, ela entrou em primeiro lugar no Hostess dos 100 músicas do Triple J da década de 2010. Embora tenha uma coisa aí, né? A Triple J é uma rádio super reconhecida e realmente maravilhosa, mas é uma rádio australiana, então eles também podem ter puxado uma sardinha aí. Mas é aquele negócio, se fosse uma rádio americana, dá pra também duvidar muito, porque, porra, é The Less I Know The Better, velho, não tem muito o que dizer. Verdade. Então, assim, por mais que possam ter puxado uma sardinha, eu acredito que ainda assim não desmerece, porque é realmente o tamanho que a música tem. Oitava faixa, Águas Passadas, Fast Life. Confesso que eu tenho um pouco assim de problema com essa faixa. Eu até acho ela legal, porém, das músicas lá do B, é a que eu normalmente menos fico realmente apaixonado, vamos colocar assim. Eu gosto muito dos sintetizadores, mas não sai muito disso. Eu acho engraçado que eu acho esse álbum de uma forma que
me apeguei muito, então às vezes é difícil eu falar que posso dizer uma que é ervilhinha. Eu gosto como a bateria, né? E desse coro aí. Aí ele com a bateria, ou não sei se é um dos estados de dedo, né? Ele começa. Eu adoro como uma melodia é super diferente. Tipo, o álbum tava numa vibe, tipo, ela tava tudo grooveada e veio pra essa mais calminha. Tipo, ele dá uma desacelerada e hip hop. Não é que eu não gosto, mas é que nem eu falei, eu tenho realmente eu deixo ela sempre mais assim, né, se eu fosse ranquear música por música, talvez ela ficaria por último, porque não brilha tanto aos meus ouvidos quanto outras faixas, mas ainda assim, tipo, uma coisa que eu gosto muito nela, que eu não citei, é, por exemplo, ele tem um efeito que chama phaser. E graças a Deus, o Kevin Parker é um dos caras que mais adora usar isso, inclusive me influenciou em gostar muito do efeito phaser, tanto em música de se ouvir quanto em fazer música, né? Aqui nessa faixa, a bateria tem toda hora esse efeito phaser rolando, que meio que parece um efeito espacial, sabe? Quando fica... Quando faz isso, normalmente é algo que é produzido pelo phaser do Kevin Parker, porque ele adora fazer isso em diversas faixas. E é algo que eu gosto, mas ainda assim essa música fica um pouco pra trás, mas tudo certo. Ela é ervilhinha no filme desse álbum. É isso. Boa. Mas eu gosto como ela, tipo, ela vai de um synth pop pro R&B dos anos 80 em segundos, e depois vai pra um hip hop. Na verdade, é uma coisa que eu falei com a minha amiga Pamela, num dia que a gente deixou ali tocando, que a gente tava bebendo e tudo mais, eu falei, eu não sei porquê, sempre que eu ouço no final dessa música, que tem o telefone no final, né? Na letra, ela diz que ele fala hello, mas eu nunca entendi ele falando hello. Eu sempre entendi que ele fala currents, como se fosse uma mulher perguntando, tipo, como se ela tivesse atendido e ela tava conversando com a pessoa e a ligação cai e ela, Currents? Aconteceu alguma coisa, caiu, e o personagem Currents, ele meio que se torna um nome do personagem fictício, né? Que leva todas essas histórias desse álbum. Não é mais o Kevin Currents, que é o nome do personagem. E aí ele meio que criou para fazer todos esses pedidos de desculpa. Não sei, eu viajei muito numa época com essa música, por causa desse final. Realmente, era interessante essa tua visão, história, mas eu preciso parar pra realmente reparar nesse momento de novo, porque realmente não é uma música que me marcou muito, ainda é um momento específico, então não sei muito bem, mas é interessante esse seu pensamento. Na faixa, o terror dos estudantes de escola, esse blind, lofazeira. Essa daí é uma das faixas que é mais uma das comprovações daquilo que eu falei no início do programa. É uma das lado B, que pra mim seria facilmente o lado A. É uma das minhas músicas favoritas desse disco. Todo mundo que gosta do baixo de The Less I Know The Better devia ouvir essa música com mais atenção, porque o contrabaixo aqui é espetacular. E não só ele, o synths é espetacular. E quando o Kevin começa a cantar um pouquinho mais rápido, vamos colocar assim, eu acho espetacular essa faixa. Eu realmente gosto de cada segundo dela. É aquele negócio, ela é tão curtinha que poderia repetir 3 vezes que eu ia escutar as 3 vezes seguidas. Esse agudinho, essa faixa ele tem muito mais desse agudinho. E ele tem esse rock que talvez se assemelha mais com o álbum do Lorism, né? Ele tem esse modelismo um pouquinho maior. Eu gosto bastante dela, mesmo que às vezes eu não lembro tanto dela, mas é a famosa história. Colocou e eu já tô cantarolando de novo. Então, e eu confesso que eu também gosto um pouco mais dessa faixa por conta da letra também, eu acho interessante. Como sempre, né, Kevin Parker sendo o cara de desilusões amorosas, eu sinto de que essa música, sabe quando você gosta de uma pessoa, aí você meio que tenta se aproximar e aí você meio que a torna meio que colega / amigo dessa pessoa? E aí quando você chega num momento que tipo assim, tá, agora eu preciso chegar nessa menina aqui. Aí esse rapaz lá chega nela
E aí ele se dá conta de que pra ela não tinha nada, era só realmente uma amizade e que agora ela tá estranha e não tava vendo por esse lado a relação dos dois e meio que começa meio que se afastar um pouco. E ele começa a meio que não chorar por isso, mas ele meio que começa a, tipo, mostrar como ele está se sentindo agora, de que, tipo, ele contou, não era aquilo que ele tava desenhando que acontecesse, e agora ele tá, tipo, puta, mano, que merda que eu fiz, né? E agora? Como é que a gente vai seguir? Porque eu gosto tanto dela ainda, do mesmo jeito, e pelo visto ela não vai querer nada comigo. Quem nunca? Eu vou ficar quieto e só vou dizer a frase do Brasa. Follow the baile, baby. 10ª faixa. Desculpa, eu nasci homem. 'Cause I'm a man. Vai, pode falar, depois eu falo a minha viagem, que eu tenho uma viagem muito grande na vida. Cara, então, essa música foi uma das primeiras, assim, que me pegaram do Kurt, sabe? E não é nem pela letra, é pelo instrumental, porque eu confesso que quando vou escutar músicas internacionais, a última coisa que eu vou procurar normalmente é a letra. Eu sempre vou pelo instrumental primeiro. Casama Man é uma dessas faixas que, cara, eu acho. Sério, eu não vou destacar um instrumento, cara. Todos os instrumentos aqui se destacam demais. Então, pra mim, é uma música muito bonita mesmo. Olha, eu sempre falo que às vezes eu tenho imagens muito específicas de músicas, né? O que essa música me traz? Me traz especificamente uma cena de filme dos anos 2000 para 2010, especificamente muito cara de As Vantagens de Ser Invisível. E, tipo, o cara finalmente, ele gostou da melhor amiga e finalmente eles vão lá e perdem a virgindade, estão num quarto de motel com aquelas luzes bem coloridas, sabe aquelas portas com miçanga gigante? Essa é a cara da minha música. Ela é motel barato que você sabe que vai sair feliz daquele motel. Sim. Fazendo um complemento, esse álbum é maravilhoso para você fazer um tchucu no Chewbacca feliz. Não que eu já tivesse colocado na vida. Não. Cara, e assim, puxei, né, primeiro pra falar um pouco do instrumental, né? Uhum. E, cara, só uma coisa, é bem específico mesmo a sua visão com essa música, achei curioso. É aquele protagonista que fez tudo um monte de merda e no fim ele consegue ficar com a melhor amiga. É tipo isso, por algum motivo, né, veio na minha mente isso. É tipo um anti-herói mesmo, né? Porque assim, é um tema meio. Que eu não quero entrar em nenhuma polêmica, sabe? Mas é meio que como se o Kevin tivesse explicando e, tipo assim, cara. Infelizmente, e realmente, tipo, se você for contar no dedo, realmente vai acabar sendo o resultado. Normalmente quem mais vacila é o homem num relacionamento. E aí, tipo, ele meio que tá nessa pegada de, tipo, cara, infelizmente, eu sou patético às vezes, eu vou errar porque eu sou homem. E não, tipo assim, me desculpa por ser homem. E sim porque, tipo assim, cara, infelizmente parece que mesmo o homem sendo o mais perfeito possível, ele ainda vai cometer alguns erros que, cara, realmente, mulher é um ser acima do homem e que não erra da mesma forma que os homens normalmente erram, sabe? Acho que ele meio que tentou falar dessa forma, sem ser pro lado mais machista ou coisa do tipo. Eu acho legal ele, ao mesmo tempo, ele também admitir, né, que, tipo assim, ó, às vezes eu realmente vou te fazer chorar e, velho, eu não quero isso, mas acaba acontecendo, é mais forte do que a vontade e o querer. Eu acho interessante, mas eu acho que talvez para algumas mulheres, principalmente, essa música pode ser um pouco problemática na letra, mas enfim, acho que não é nem um pouco a intenção do Kevin Parker. Ela tem um refrão tão fácil, bateria e um baixo grudento, torna muito, como eu tava falando, ela tem, se você não você for olhar os detalhezinhos, né, tem até aquele clipe que é com os Muppets, e aí tem um certo gemidinho no final. Eu sempre rio, porque eu nunca sei o que ele quer dizer com esse gemidinho, mas eu rio.
Sim. Não, mano, essa é uma música que, assim, se você pega só o instrumental, vamos lá, vamos ser sinceros que ela se encaixa para momentos mais calientes tranquilamente. A libido aumenta fácil, fácil. Total clima No Mortal Orchestra. Indo para a 11ª faixa, que é a realidade da tensão. Eu não sei traduzir essa. Reality and Emotion. E essa é mais uma das músicas que, assim como Disciples, eu acho que ela é meio lado B, mas que eu amo demais, assim como as lado A. Tava vendo aqui, tirando a música não, a intro, né, de The Less I Know The Better, a Gossip, Reality in Motion é a música com menos plays no Spotify, o que me deixa um pouco triste, mas é exatamente isso que eu falo. As músicas lá do B cresceram muito nos últimos anos pra mim, desse Current, e eu gosto demais dela, cara. Eu gosto da forma como o Kevin Parker coloca os vocais dela, fica bem bonito, sabe? É meio dançantezinha, de uma forma leve, assim, eu gosto bastante dela. E eu acho que eu não anotei muito. Ela é, como você falou, ela é muito lado B, então é aqueles momentos que eu, com certeza, eu vou cantar de novo quando estiver passando, mas eu não lembro dela agora. Ela não Sim. fica tão marcando na minha cabeça. Mas... ela não é das mais marcantes, né? Uhum. Né? E tá tudo bem também. Uhum. É uma música que às vezes o pessoal passa batido mesmo, mas acho muito boa. 12ª faixa. Amor, paranoia. Paranoia, amor. Lá vem paranoia. Essa já vai chegando, né, no final do disco, depois de muito R&B e dessa música pop que tá presente, como o Rich and Emotion. Eu acho que gosto como ela é relaxante, mesmo com a estrutura assim dançante dela. Esse álbum, pra mim, eu posso colocar numa segunda pra animar a segunda-feira, pra começar a semana, animar pra sexta-feira, porque vai vir o fim de semana, e eu posso ouvir ela pra dormir ou pra relaxar. Tipo, esse álbum, pra mim, ele é um misto de serve pra todos os momentos, até mesmo para a playlist do Tipo na Chubata. Essa também serve muito, porque ela tem essa coisa meio sensual. Sim. Esse clap que ela tem é muito bom. Esse clap, clap. Pô, acho que funciona muito bem. Que bom que o Kevin Parker não colocou tanto assim, porque quando tem esses clap, eu acho muito bem colocado nas músicas. E, cara, eu acho interessante, né, como essa música realmente é o que o nome já fala. Se trata sobre amor e paranoia. E, bom, pra quem já ouviu aí o programa até agora, e pra quem conhece um pouquinho do Kevin Parker, sabe que realmente esse cara é meio paranoico às vezes. Uhum. Então, assim, é meio que Kevin Parker na essência a letra. Seus pedidos de desculpa, mas nesse caso ele com todas as palavras, né? Me desculpa. 13ª faixa, por favor, no dia 30 voltem certo. New person, same old mistakes. Novas pessoas, os mesmos erros. Cara, essa faixa, bom, assim, se até a Rihanna gostou e colocou no disco dela. Quem sou eu? Quem sou eu pra falar mal? Pois é, mas eu confesso que assim, eu posso dizer que eu sou um fã raiz dessa música. Quando eu escutei o disco pela primeira vez, foi uma das músicas que eu mais gostei. Quando eu ainda não tinha o costume de escutar discos inteiros quase sempre, essa é uma das faixas que eu colocava no MP3, sabe? Essa era uma das faixas que não saía mesmo desse disco lá do meu MP3. Eu não colocava todas, né, do disco, mas essa daí sempre tava lá porque eu realmente sempre gostei muito, cara. Pô, o que dizer? Uma levada, sabe? Que mano, te faz dançar mesmo. Tem bandas que a última faixa geralmente mostram o que a banda, o artista vai futuramente. E não é o caso dessa, mas eu fiquei muito curioso depois do que viriam no álbum seguinte. E ela tem uma letra um pouco mais, talvez, complexa, porque ele fala sobre... tem 3 caras diferentes, né? Ao mesmo tempo que fala sobre um novo amor, pode ser um casal, mas também dá ênfase a novas influências dele, trabalho, principalmente pop, e a expectativa de que as críticas dos fãs mais puristas serão inevitáveis, né? Que ele fala, já posso ouvi-los agora,
como você pode nos decepcionar, mas eles não sabem o que encontrei, ou têm essa visão, sentindo isso tomar conta. Tudo que eu costumava odiar, que é o famoso, tipo, parei de ficar sendo chato, rockista, e eu tô falando, gente, eu gosto de pop também, gosto de Madonna. Bom, eu queria destacar ainda, né, que essa faixa, citei várias partes sonoras, né, que eu gosto e tal. E, cara, é difícil escolher o que citar da letra dessa faixa. Porque primeiro que eu acho que o tema dessa faixa é de novo, aquele quem nunca, né? Que a gente acaba passando por relacionamentos durante a vida e assim, principalmente as pessoas mais dramáticas ou as pessoas que acabam sendo um pouco mais pessimistas ou acabam realmente se fudendo mais na vida de relacionamentos, acaba sempre acontecendo isso, né? Tipo, não, agora sou uma nova pessoa, que não sei o que, e tá lá perdidamente apaixonado pela pessoa e, tipo, já tá. Ai, ai, enquanto a outra pessoa, tipo, tá legal, mas calma aí, vai com calma. Então, assim, eu acho bem interessante como o Kevin consegue ser universal nesses sentimentos que ele coloca em letras, né? Cara, eu acho realmente muito legal a forma que é o refrão, né? Tipo, vou passar aqui de uma forma bem literal, né? Mas, tipo, sinto-me como uma nova pessoa, mas você comete os mesmos erros antigos. Bem, eu não ligo, estou apaixonado. Para antes que seja tarde demais, eu sei, sinto-me como uma nova pessoa, mas você comete os mesmos antigos erros. É tipo, mano, é exatamente, ai, tipo, nossa, agora não, eu já Não, vai dar superei, certo, vai dar certo. sou uma pessoa mais madura, aí a pessoa dá um beijinho em você e você já tá tipo, ah, meu Deus, qual é a próxima vez que a gente vai se ver? Nossa, eu já tava pensando, nossa, quando que a gente vai juntar as escovas? É tipo isso, sabe? Então, eu acho que o Kevin nessa letra que ele brilha demais, né? Tipo, não só no refrão, nessa parte que eu citei, mas você pega vários momentos da letra que você fala, cara, todo mundo é assim, sabe? Tipo, não todo mundo, mas muita gente é assim ou já passou por isso. 90% das pessoas. E assim, é por isso que eu admiro tanto assim, os trabalhos do Kevin Parker. Por mais que ele, às vezes, possa fazer umas músicas ali que não agrade todo mundo, ele consegue ser muito universal nas letras, principalmente pra gente que ou é mais pessimista ou já foi mais feito de palhaço do que a maioria das pessoas. Eu conversando com meu amigo, ele falando que o álbum, ele é um álbum bom, tem todas essas questões de um pop gostoso, só que, pelo menos a opinião dele, falando que ele se torna um pouco repetitivo, mas eu acho que, na minha visão, ele traz tantos detalhes gostosos de se ouvir, baixo, teclado, bateria, ou até mesmo nas próprias melodias, que essa repetição dita de som, para mim ele passa tão batido, porque ele tem 50 minutos de álbum, e pra mim ele passa assim, rápido demais. Ele é muito bom. Sim. Esse é meio que um pouco da minha conclusão desse álbum. Ele é 2016, né? Ou é 2015? 2015, né? 2015. Ele tem seus 7 aninhos, mas pra mim ele já é um clássico. Ele já é um clássico da música. Ah, cara, eu sou suspeito para falar de Tame Impala, porque pra mim todos os discos, a gente antes de combinar, né, de gravar o Currents aqui, eu já tinha te falado que pra mim todos os discos do Tame Impala é pelo menos nota 9 pra cima. E por mais que muita gente tenha torcido o nariz pro The Slow Rush, pra mim ele, tipo, mano, é tão bom quanto os outros. Mas aí é muito mais do gosto pessoal, né? De qualquer forma, o Kevin Parker, ele normalmente, né, é até engraçado isso, né? Ele deu uma entrevista, e acho que foi lá por 2018 ou 2019, onde perguntaram pra ele, e aí, quando que vai vir o sucessor do Currents, né? E ele falou que antes de chegar no The Slow Rush, ele teve um bloqueio criativo fudido, e ele falou que normalmente quando ele vai escrever músicas novas e tudo mais, ele gosta ou consegue produzir mais fácil as músicas dele quando ele se sente a pior pessoa no mundo.
E é muito curioso isso, mas aí eu fiquei pensando, pô, realmente, né? O Curtis explodiu tanto que aonde ele talvez mais se ficava confortável, né, de fazer as músicas, é tudo que acabava não acontecendo, porque o Curtis explodiu, ele fez uma mega tour com a banda, depois todos os artistas mais reconhecidos do mundo começaram a chamar ele para produzir e trabalhar junto. Meu, ele não ia se sentir o pior cara do mundo nunca. E acho que tanto no Lonerismo quanto no Currents, ele acaba realmente repetindo alguns temas, mas eu não acho que soe tão repetitivo assim no Currents. Acho que no Currents ele consegue abordar temas diferentes, só que ainda assim sobre relacionamentos, mas... O Slow Rush eu acho que ele é até mais, de certa forma, mais linear, até bem mais. Eu acho que ele tem bem mais variação, não somente do som, mas um pouco até da temática, um pouco. Também, e acho que assim, o Currents, se comparado em temas com o Lonerismo, eu acho que já foi um avanço mesmo do Kevin Parker, porque fala muito sobre desilusão amorosa, fala, mas fala também sobre solidão demais no disco anterior ao Currents. E o Currents já tipo, aborda outras coisas, alguns pensamentos sobre si mesmo, algumas coisas de relacionamento e tal. Enfim, eu acho que é um disco um pouco mais completo nessas questões, assim. E, pô, esse disco passa que nem água mesmo, cara. Depois que passa Let It Happen, parece que ele vai em um estralar de dedos mesmo. Bom, agora eu acho que nossa pergunta foi meio que respondida, mas a gente gosta de confirmar. Vocês botam ou não botam esse disco aí de novo? Quantas vezes mais? Assim como o último programa que eu participei, esse daí eu coloco 2 vezes por dia se deixar. E olha, tem noites que talvez ele seja muito mais bem tocado, hein? Se eu puder, eu acabo sem querer tocando 2 vezes ou 3 vezes seguidas. Porque você pega uma vibe e você fala, tá, eu queria ouvir uma coisa parecida. Aí você percebe que não tem algo tão próximo assim. Ele tem uma aura muito única, aí você fala, tá bom, eu vou ouvir ele de novo, não tem problema. Mas eu posso dizer que ele é um disco que eu apresentaria para as pessoas, o Tame Impala, apesar dele ser bem diferente do Lorismo, mas é um disco que eu acho que as pessoas iriam gostar de ouvir. Com certeza, se a pessoa não é roqueira, eu acho que com certeza seria o disco que eu iniciaria ela ao Tame Impala. Bom, está acabando nosso podcast. Eu quero que nosso querido Bruno fale das suas redes sociais para finalizar esse podcast. Bom, gente, pra quem quiser ir me acompanhar nas redes, eu sou @BrunoFonsecaXX lá no Instagram. Eu tenho, né, o podcast Noisecast. E inclusive quem quiser escutar aí, recomendo demais aí nas suas redes de streaming, né? Seja Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, estamos em todos lá. E a gente sempre fala sobre música, né? De discos e também alguns temas variados ali sobre a música em si. E temos programas semanais, né? E a gente sempre fala de bandas indies, bandas de pós-punk, bandas de rock alternativo, bandas brasileiras de todas as épocas. Enfim, a gente gosta realmente de falar de música. E assim como bota o disco aí, a gente sempre fala de discos que a gente gosta bastante, tanto atuais quanto antigos. Acho que vocês vão gostar bastante de acompanhar. E caso vocês queiram também, @noisecast_ para vocês terem mais conteúdo, né, sobre música. A gente sempre tá falando de lançamentos do mundo da música, sempre que tem episódio novo a gente posta por lá, pergunta qual disco ou qual banda vocês querem que a gente traga por lá. Enfim, é isso. Obrigado demais, Samir, por ter chamado aí para fazer esse programa do Tame Impala. Inclusive, você que gosta de Tame Impala, recentemente o Noisecast dissecou, né, o Lonerismo, então recomendo, caso vocês queiram ouvir mais sobre Tame Impala, já dá um play logo depois aí. E Samir, valeu demais aí pelo convite. Caveira, obrigado por me introduzir aí ao Bota o Disco aí. Gostei demais de estar participando. Só chamar pro próximo que estão aí. Eu fico sempre feliz com a presença do Bruno, porque eu adoro quando vem pessoas que
gostam da mesma vibe da música e gostam de falar sobre música como se a gente tivesse aquela vontade de, tipo, olha, você viu o lançamento e tal, e a gente fica no bar só conversando sobre música. A gente até esquece de falar sobre os problemas da vida, só fala sobre música. E pra mim, o voto disso aí é isso. Se a gente não tivesse tantos problemas de direitos autorais, eu teria deixado ele tocando aqui, e a gente só ia conversando e ia pescando os trechinhos, tipo, eu gosto dessa parte. Mas como não é assim a vida, vocês podem ir lá ver a música no YouTube, no Spotify ou qualquer forma de streaming, aproveitar o álbum e volte aqui para ouvir de novo, ou faz o inverso, faz do jeito que vocês quiserem, mas ouça o Bota Disso Aí. E o que você diz aí, Caveira? Se você gosta de música, então bota disso aí.